de que o PGR deve deixar a decisão aí sobre as investigações envolvendo Bolsonaro para depois das eleições. O Paulo Gonet tem, segundo fontes, um perfil, e tem dito isso, né, de que ele não quer ser um agente causador de crises, né? Ele não quer que o PGR se torne esse centro de crises institucionais, né, do governo, e mexer, segundo a avaliação de alguns, mexer com o Bolsonaro seria isso. No entanto, né, dos crimes que o Bolsonaro responde, a questão das joias e da vacina é café pequeno, né, perante aquilo que ele deveria responder e das questões relacionadas ao que se apurou até agora em relação ao 8 de janeiro, as questões mais relacionadas ali às tentativas de golpe no período anterior e o ataque às urnas. Como é que você vê essa informação? Isso faz algum sentido? Será que ele acha que se ele fizer uma cartada à frente, isso pode desestabilizar, como está acontecendo, de certo modo, ali nessa onda a partir das matérias da Folha, hein? Então, Daiane, eu vi muitos casos iguais a isso que o PGR está fazendo. O PGR está cometendo um crime político, basicamente. Toda vez que um agente que detém poder, ele escolhe a conveniência da sua ação a partir de questões políticas, ele deixou de cumprir a sua função. Veja o que eu estou dizendo. Se um juiz, um procurador, escolhe convenientemente quando ele vai aplicar a sua jurisdição, e é nesse caso exatamente o que o procurador-geral está fazendo, ele está escolhendo a conveniência, então não é conveniente para ele durante a eleição, e aí ele pode usar o argumento que ele quiser, estabilidade, não sei do que, eu não quero me tornar, né, uma figura de referência no período da eleição, mas na realidade o que ele está fazendo é privando o eleitorado brasileiro de informações importantes para a tomada de decisão, que seria efetivamente conhecer em extenso, por extenso e em extensão maior, os crimes de Jair Bolsonaro. Essa característica da conveniência da aplicação da jurisdição é o maior poder que os liberais sempre detiveram no mundo desde o século XVIII. Desde a Revolução Francesa, os liberais estabeleceram a utilização e a aplicação da lei a partir da conveniência política na sua maior arma política. Então, eu tenho, obviamente, uma figura que já deveria estar presa, já deveria estar processada por todos os crimes, já deveria estar imputada nisso tudo, mas a título de defender um pleito neutro, eu evito esse tipo de coisa e coloco essa mesma figura em pé de igualdade com todos os outros agentes políticos brasileiros. E isso significa proteger o bolsonarismo, isso significa proteger o fascismo, e isso significa destruir aquilo que, evidentemente, o direito sempre, em teoria, disse que era. Um direito equidistante, um direito que mantinha a plenitude das disputas com a mesma quantidade de armas, ou seja, o PGR comete um erro absurdo, mas a gente pode discutir se é um erro ou se é uma estratégia de proteção ao bolsonarismo. De qualquer forma, é um prejuízo claro para a democracia brasileira. E aqueles que acham que a democracia pode ser claramente distinguida de outros tipos de governo, começam a entender que quando a gente compreende os micropoderes nos processos de tomada de decisão, as coisas se tornam bem mais difíceis. Será que temos um PGR democrático ou será que nós temos um PGR que secretamente é amante de estruturas autoritárias e que faz de tudo para proteger essas estruturas, inclusive esperando mais tempo do que deveria e colocando aí desculpas como eleição, governabilidade, ou como ele falou ali, né, estabilidade, eu não sei, eu acho que isso já está passando do limite, e o STF, Daiane, só para terminar, é o zero e vezeiro neste tipo de estratégia. Gilmar Mendes foi, aliás, o STF, vamos lembrar, só foi julgar o caso Collor agora, 2, 3 anos atrás. Sabe-se lá quando eles vão julgar o caso sobre Dilma Rousseff. Daqui a 10 anos, provavelmente, vai ter uma decisão do STF dizendo que não houve nada no Dilma Rousseff, que foi um enorme erro, e veja, é a mesma coisa que o PGR está fazendo. Isso precisa acabar no Brasil.